vamos dar início, então, oficialmente a essa oficina, esse curso que nós estamos nos propondo a realizar aqui, né, com o prestígio de todos vocês, que nós intitulamos Álbum de Família, um curso de restauro e conservação de fotografia analógica. Importante dizer que esse curso ele é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, a LIC, né? E eu acho que cabe aqui fazer uma referência a essa iniciativa da LIC, né? Porque realmente ela consegue movimentar a economia da cultura aqui na região, em Balneário Camboriú, né? Estamos aqui para desenvolver esse curso que em outras condições talvez não teríamos condição de fazer. É um curso de realização da RUGATO, Instituto de Documentação Socioambiental, e o OIA, que são duas ONGs aqui da cidade, e tem o apoio da Univale, do Superclick e do 18th Century Fine Art, que é um birô de impressão fine art aqui da cidade também. Aí está o endereço do curso, né, do blog do curso, que é onde a gente vai disponibilizando todos os materiais possíveis aí que a gente vai tratar, né? Afinal, qual é o objetivo de estarmos aqui, né? A gente pensou que seria uma grande oportunidade para instigar o olhar das pessoas sobre a iconografia, sobre a memória familiar e coletiva, né? Só que a gente não queria fazer deste curso um curso meramente técnico, né? Só o restauro em si. E nesse sentido a gente coloca no nosso objetivo que é um aprendizado contextualizado, ou seja, a gente vai tratar objetivamente de restauro, mas também a gente vai criar condições teóricas para que isso seja entendido da melhor forma possível. E onde que surge a ideia desse curso? A ideia desse curso surge efetivamente de uma pessoa, que é a Lilian, que está presente aí. Por muitas vezes eu convidei a Lilian para fazer uma palestra para os meus alunos, pequenas atividades de restauro, exatamente com o propósito de plantar na cabeça de cada um uma sementinha sobre a importância dos documentos familiares, da iconografia familiar. E a Lilian sempre prontamente ia lá nas minhas aulas de fotografia analógica e dava uma bela explanação sobre restauro e conservação, o que é muito raro aqui na região. A gente sabe que poucas pessoas trabalham com isso e mesmo as que trabalham têm dificuldade de desenvolver esse trabalho por conta de conjuntura, né? E é importante que iniciativas como essas, de sala de aula, dentro de um curso de fotografia, de um curso através da Lei de Incentivo à Cultura, é importante que a gente consiga plantar essa semente, né, esse propósito na mente de cada um, para que a gente consiga dar o devido valor a esses documentos, né, familiares, esses núcleos familiares. Pois então, meu amigo, eu acho que cabe a gente reforçar, porque falávamos agora há pouco também com os colegas Lucas, com o Flávio aqui também, né? Nesse momento maluco que a gente está vivendo, né, pessoal? Essa pandemia que se arrasta por tanto e tanto tempo. Foi uma atividade que várias pessoas fizeram, né? Voltaram-se internamente para si mesmos, para suas casas, para suas famílias. E aí esse curso que a gente propõe como exercício para olhar para os nossos acervos, para as nossas famílias, ele também tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. A gente adora se encontrar presencialmente, a gente gosta de falar de fotografia, de discutir fotografia, ter aula de fotografia, manipular fotografias, arrumar, consertar, conservar fotografias. A gente adora fazer tudo isso presencialmente, mas nesse momento isso não é possível. Então a gente tentou
fazer desse momento e dessa profusão de ofertas que a gente tem hoje em dia, né? Porque a gente tem vários conteúdos bastante bons em relação à fotografia e tantos outros assuntos online, e a gente achou que esse assunto do álbum de família caberia também como um incentivo de reforçar as nossas próprias relações familiares, né? Nesse momento que a gente está repensando tanta coisa, a gente está revendo a importância de alguns laços, de algumas situações, de alguns contatos que a gente tinha, a gente achou que era muito pertinente para esse momento também. Então tem a ver tanto com a nossa história de ensino da fotografia, né? Somos professores de fotografia já de uma certa data, também de fotografia analógica, que foi uma área que é um encanto para muita gente, né? Para nós, por exemplo, tanto o professor Galarza quanto eu trabalhamos com fotografia analógica, né? Filme lá antigamente e tudo mais, e atualmente a gente consegue eventualmente fazer algumas experiências, algumas incursões no nosso laboratório de fotografia analógica. Esse, por exemplo, é o nosso laboratório de fotografia analógica aqui da Univale Itajaí. A gente, como universidade, tem esses espaços à disposição para os nossos cursos de fotografia e para as aulas de fotografia que utilizam, né? Outros cursos também, comunicação, publicidade, jornalismo. E a gente tem também aí, estamos com um acompanhamento aí do nosso amigo Flávio Fernandes, né? Que é um dos empreendedores da área da fotografia analógica aqui na região. Então, isso só reforça todo esse trabalho da Lilian, né? Essa figura que está aqui também hoje nos prestigiando. Obrigado pela presença aí, Lilian. Então, isso é um esforço todo nosso, né? A gente fica sempre com essa quase pulga gostosa atrás da orelha, né? A gente defende bastante a fotografia analógica, a gente eventualmente até compra algumas brigas institucionais para manter esse espaço, porque obviamente isso é muito caro também, né, pessoal? Tem produtos, tem suprimentos, são difíceis de encontrar, então são coisas relativamente raras, e é um esforço meu, do Galarza e tal, para incentivar isso para os alunos de fotografia e das outras áreas. Porque é fácil entender, né, pessoal, que cada vez mais os jovens têm menos contato com fotografia analógica. Aliás, estamos vendo aí também a Tainara, a Laura, o próprio Lucas também, que são bem mais jovens, e que é bem legal ver esse interesse das pessoas por fotografia analógica, né? Ainda há um certo encanto, ainda há um certo encantamento sobre a fotografia analógica. Então tem tudo a ver com esse nosso contexto para a gente chegar até hoje aqui nesse curso específico para conservação e restauro de fotografia analógica. Dando continuidade aqui, então, a essa apresentação, só para caso alguém não conheça o Marcelo e o Ricardo, porque a gente acaba se conhecendo de forma geral, um conhece o outro aqui nesses grupos mais ativos, o professor Marcelo e eu, nós temos uma longa data de ensino, né, de ensino superior ligado à área da fotografia, mas também à área cultural. Essa imagem que vocês estão vendo, por exemplo, é uma contrapartida de um outro projeto cultural que desenvolvemos juntos, que foi a produção de um filme. Ou seja, a gente está ativo nessa área cultural, ativo na área acadêmica, já isso há quase 2 décadas, né? Eu mais do que 2 décadas, o Marcelo quase 2 décadas, e sempre a gente trabalhando junto, muito próximo, né? E nossas atividades, elas vão além da sala de aula, do vínculo com a universidade. Um exemplo é a revista Fotografia, que foi uma iniciativa que tivemos lá atrás, do qual o Marcelo participou também, uma revista específica de fotografia que na época, eu acho que era 2008, 2009, ainda não existiam as redes sociais como existem hoje. Era uma revista de repercussão nacional que a gente conseguiu editar, né? Tivemos gente muito importante da fotografia escrevendo para nós. E, enfim, foi uma iniciativa que, infelizmente, não conseguimos dar continuidade por questões financeiras, comerciais, mas era um projeto cultural muito bem intencionado na área da fotografia. Quer falar um pouco aí, Marcelo? Estou aqui me exibindo com a minha, né? Estou aqui, uma das minhas impressas, alguns dos colegas aí conhecem, e foi, além de ser grande, era uma bela uma bela revista sobre fotografia, que era impressa e tinha ensaios fotográficos,
né, abertos ao Brasil inteiro, né, galera? Aliás, no final teve até participações internacionais, né? Teve uma galera da África que participou, e também com artigos acadêmicos. Então foi uma excelente iniciativa, também iniciada aí pelo Galarza, e que teve várias edições impressas, inclusive aqui com apoio da National Geographic. Pô, a gente conseguir apoio da National para uma revista de foto nos dá um grande orgulho, né? E depois ela continuou bastante no ambiente online. Aliás, pô, até podia... vamos disponibilizar depois no nosso blog o link para essas revistas, porque sendo uma galera aqui da fotografia, com certeza o pessoal vai ter interesse aí em ver um pouquinho mais. Então, a maioria delas... Ai, Galarza, não sei se não vou exagerar agora, mas todas estão disponíveis online? Sim, todas. Todas estão. Então beleza. Então, eu já vou até anotar aqui para a gente disponibilizar depois lá no blog, porque elas estão livres, então, e são realmente bem, bem boas e bem bonitas e interessantes. Mas, enfim, a gente está falando da revista e vamos terminar aqui a apresentação dos professores para dizer que a nossa relação com a fotografia ela é ampla, né, e intensa e de longa data. E é a partir desse envolvimento, das parcerias, que surge a ideia realmente de propiciar este momento, né, que eu acho muito especial. O que a Lilian falou sobre a relevância do projeto nos deixa envaidecidos, assim, porque realmente é algo que sensibiliza, assim, né? Parece que tem algo diferencial, assim, em termos de proposta de tantos cursos que se tem hoje online, né? E a gente está propondo um curso de um olhar histórico, né? Exatamente. Eu acho isso maravilhoso. Eu sou um grande entusiasta da fotografia analógica, amadora, profissional, que claro, a profissional é cada vez mais rara enquanto analógico, né? Mas eu sou todo encantado pelo filme, pelos processos de revelação e também conservação e arquivamento, que é o que a gente está vendo aqui. Pois, eu ia mesmo te pedir, Galarza, para que eu pudesse explicar um pouco melhor da nossa lógica de aulas aqui, pessoal. Então é o seguinte, ó, é claro que nós vamos ter algumas dificuldades, então a gente vai tentar otimizar tudo que nós podemos fazer aqui. Nós teremos encontros nas terças e nas quartas-feiras, com exceção dos feriados, aí, obviamente. Hoje a gente aguardou um pouquinho mais, mas a nossa proposta é iniciar às 18h30, pessoal, e serão encontros de 2 horas. Eventualmente a gente pode fazer um intervalo, dependendo da nossa atividade, ou a gente vai ter também várias atividades práticas e a gente vai equilibrando isso com o andar dos nossos encontros, certo? Hoje a gente está fazendo aqui, essa aí é a nossa organização, né, pessoal? Então nós temos mescladas atividades tanto mais reflexivas e discursivas, que é um pouco do que a gente está falando aqui hoje, né? Falando, conversando, vamos pedir a opinião de vocês também e tudo mais, com algumas atividades mais práticas, então, que é o nosso objetivo aqui de conservação e restauração, né? Então a gente já vai ter uma atividade para amanhã, daqui a pouco a gente já vai combinar um exercício que nós vamos começar fazendo, porque nessas primeiras 3, 4 aulas, a gente vai falar de algumas questões mais conceituais, alguns raciocínios que a gente utiliza. Nós também pesquisamos muita fotografia, né? Existem métodos, existem técnicas para se fazer esse tipo de arquivamento, e também existem diferentes leituras sobre isso, né? A fotografia, de forma geral, ela se oferece a diversas leituras, né? Ela pode ter usos profissionais, pode ter usos amadores, historicamente pode ter um uso totalmente diferente àquilo que teve num primeiro momento, né? E junto a isso, os nossos acervos pessoais e familiares, eles são sim muito importantes. Muitas vezes, claro, para as pessoas envolvidas, né? A minha família são os meus familiares, são os meus ascendentes, são os meus descendentes, mas isso também extrapola, né? Essa memória coletiva, essa memória social, ela também se mantém bastante a partir de imagens, muitas vezes, amadoras, não profissionais, né? Com acervos organizados ou não, mas que vão ter uma importância maior lá no futuro. Caberia até a gente pensar um pouquinho a respeito das questões técnicas da fotografia, né? A gente não vai aqui ficar discutindo a produção das imagens
visualmente, esteticamente, mas cabe a gente se perguntar a respeito dos suportes físicos. A gente que tem, aqui tem, né? Os nossos negativos que estão lá no fundo estão dentro de uma gaveta, lá no fundo numa caixa de sapato, eles ainda existem materialmente, eles estão aqui, são lá negativos bastante antigos, ou às vezes nem tanto, frente à produção digital de hoje em dia. E a gente não vai também levantar uma bandeira aqui contra a fotografia digital, longe disso, né? A gente também trabalha com fotografia digital, a gente também leciona foto digital. É claro que não cabe questionar ou negar, bem pelo contrário, mas tirar proveito, no bom sentido, para que a gente consiga otimizar o que a fotografia digital nos oferece para somar com toda a fotografia analógica. Então a gente vai pensar nessas primeiras aulas, a gente vai conversar. Eu reforço o que o Galarza falava antes, a gente quer dialogar com vocês, as nossas leituras sobre as nossas fotos, as nossas famílias, os nossos acervos, isso é importante, isso é bonito, isso é poético, pessoal. Isso é quase uma terapia em grupo, que eu posso falar aqui das minhas fotos familiares, o Galarza fala das fotos dele, e todo mundo fica à vontade aí para trazer as suas leituras a respeito dos seus próprios acervos fotográficos. Então, nós temos algumas conversas a respeito disso até a aula 3. Ali na aula 4, 5 e 6, nós temos algumas coisas mais técnicas a respeito de arquivamento e conservação. Então, nós temos diversos autores que a gente conhece de longa data e que pensam e que estudam e que trabalham com acervos há muito, muito tempo. Então, existe, claro, a Lilian pode ser a nossa especialista aqui em técnicas, em métodos, existem ferramentas específicas para fazer isso, para organização de acervo e tudo mais. E mesmo que tu não tenha aí à tua mão um gigantesco acervo ou algo do tipo, é muito interessante a gente entender como isso funciona, né? Isso faz parte dessa construção da memória coletiva nossa. Isso é bem mais importante do que pode parecer num primeiro momento. Então, até as aulas iniciais, que não serão apenas conceituais ou teóricas, a gente vai mesclar isso com atividades, com exercícios práticos. Aí a gente já vai ter uma atividade para amanhã, por exemplo, e daqui a pouco a gente vai estar aqui com as nossas fotos na mão. Separei algumas aqui também para a gente ver. Opa, o que eu tenho? Tem um problema técnico aqui nessa foto, o que a gente pode fazer para minimizar, para resolver esse problema, que vão ser as nossas práticas de restauro mais para a segunda metade do nosso trabalho por aqui. Então, está todo mundo convidado desde já a visitar os seus acervos. Eu mesmo estava fazendo isso nos últimos dias para o nosso curso aqui, e é sempre uma viagem no tempo, né? Não tem como. A gente é transportado, a gente lembra de histórias, a gente faz outras leituras, isso sempre me impressiona bastante. Então, vocês já estão convidados aí também, pessoal. Na sequência, a gente vai falar um pouco mais de materiais e possibilidades por aqui. Então, já está todo mundo convidado aí a tirar a sua caixa de sapato do fundo da gaveta, buscar o álbum lá na casa da avó, na casa da mãe, para a gente colocar a mão na massa aí. E, além disso, nós vamos ter também alguns materiais, algumas ferramentas, né, professor Ricardo? Antes de falar dos materiais, eu queria chamar a atenção para a aula 3 ali, tem um item da aula 3 que eu acho fundamental, né? E hoje a gente vai dar uma provocadinha nessa temática aí, né? Que é a questão da relação da imagem com a oralidade. Fonte de recordação e emoção. Isso eu acho que é um dos aspectos mais relevantes, né, de um acervo fotográfico, porque eles de fato são carregados de recordações e emoção, né? E a gente tende a não valorizar a oralidade como forma de embasar ou de andar em paralelo com essa iconografia, né? Então esse é um aspecto assim que eu olho com muito carinho, com muita atenção, porque realmente talvez esteja aí um dos pontos principais, assim, né, de se olhar para um acervo, tá?
Mas isso é uma consideração muito pessoal, né? Muito pessoal. Isso não é tão pessoal. Aliás, eu ia até dizer para tu enfatizar isso, talvez depois tu possa fazer, porque o professor Galarza, para quem não sabe, estudou isso no seu doutorado. Esse foi um dos aspectos que ele aprofundou no doutorado, a importância da oralidade e desses outros textos para complementar a fotografia. E eu concordo plenamente contigo, né, Galarza? E isso é super importante e daqui a pouco a gente dá exemplos práticos disso, né? Bom, seguindo. Aí, Lilian, eu te peço, se eu falar qualquer coisa que você ache que precise complemento ou correção, fique completamente à vontade, porque mais do que ser um professor aqui, a gente é um grupo trocando ideia, certo? Então, assim, materiais básicos para as aulas práticas que a gente vai precisar, né? O que a gente aconselha que vocês providenciem. Uma lupa, é importante ter lupa para que a gente consiga fazer uma análise detalhada, né? Em termos de manuseio, de análise técnica, né? De estado de conservação, enfim. Mas antes mesmo de se usar uma lupa, a gente precisa tentar interferir o mínimo possível nesse acervo, né? E o básico para isso é que a gente evite esse contato de gordura com as substâncias, as gorduras que estão na palma da mão, né? Que a gente tem que considerar que as extremidades da gente geram muitas gorduras e acabam sendo carregadas de química corporal, que acabam interferindo nos objetos físicos, né? Então, a gente sugere o uso de luvas, ou de algodão, ou uma luva de silicone, mas, enfim, que seja importante esse nível de asepsia. Outros materiais bem básicos, que todo mundo deve considerar aqui, né? Uma trincha macia, né? Que é fundamental para a limpeza do material físico, né? Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma trincha, ela é super macia, né, de cerda sintética, mas ela enfim, não fere o objeto físico, muito pelo contrário, de tão macia que chega até a polir, acredito eu. Uma microfibra, né, sempre é bom ter um paninho de microfibra. Hoje é tão fácil, a gente que trabalha com fotografia, todos os equipamentos de alguma maneira acompanham, a gente faz uso de microfibra, né? Um bisturi que seja utilizado preferencialmente, um bisturi de ponta redonda, deixa eu mostrar para vocês aqui. A diferença básica dessas lâminas, né? Essa lâmina aqui, ela tem ponta arredondada, e essa lâmina aqui ela é bem pontuda, né? Então, a arredondada, ela ajuda mais para a remoção de alguma sujeira que esteja fixada numa das superfícies da fotografia, né? Então, a gente sugere que vocês tenham em mãos um bisturi para uma limpeza mais específica, tá? E é importante que ela seja com uma ponta mais arredondada para evitar de ferir a superfície da imagem, né, da fotografia. E a gente sabe que fotografia analógica, né, a superfície da gelatina, da emulsão, ela é muito delicada e muito fina, né? Porque se você ferir muito, pode trazer danos irreversíveis. Uma borracha escolar branca, para que a gente, junto com um ralador fino, a gente possa gerar um pó de borracha, né? Que também faz parte da limpeza, tá? Esse material todo vai ficar disponível para vocês, tá? Para referência. Nós não vamos precisar para essas primeiras aulas, vai ser da metade para frente. A gente vai usar 2 tipos básicos de papel. A gente vai usar esse papel mais encorpado, que é pode ser um papel verger, cerca de 180 gramas,
muito próxima disso, né, que seja encorpado para que a gente possa criar os envelopes, os berços que vão guardar as imagens, e o papel japonês, que é esse papel de fibra natural, que é um papel difícil de encontrar aqui na região, acho que nem tem, né? Vão precisar uma régua, um estilete para fazer cortes neste papel vergê, né? Esse papel mais encorpado, e a gente vai precisar da goma. A goma é carboximetilcelulose, que é para a gente fazer a goma, para fazer uso, né, junto com o papel, para recompor determinados danos físicos que algumas imagens antigas possuem. Isso aqui é fácil de encontrar. É claro, vamos precisar de algodão, cotonete, né, para fazer limpeza também. A gente vai trabalhar com água deionizada, que é uma água desmineralizada. Eu coloquei aqui o álcool isopropílico, porque caso a gente venha trabalhar com negativo, a gente vai falar sobre isso, de higienização de negativo. O ideal seria a gente usar o PhotoFlow, que é um produto químico que ajuda nessa limpeza, né, e que era produzido pela Kodak, mas está cada vez mais difícil de se conseguir isso no mercado. E o álcool isopropílico, depois a gente faz uma fórmula caseira, muito fácil de compor, né, com detergente neutro, e a gente consegue produzir um surfactante caseiro, certo? Isso nos ajuda na higienização dos negativos, tá? Na lavagem e secagem de negativos, ok? E a água ionizada, ela vai servir para a gente fazer a higienização das imagens físicas, né? Das fotografias. Tudo isso a gente vai voltar a tratar novamente no momento certo. Ok? A gente só estou passando para vocês aí para terem uma ideia, já irem se preparando, e a gente vai conversando no decorrer dessas primeiras aulas, tá? Materiais são muito úteis, né, para nós aqui. A gente tem uma tendência de olhar só para a fotografia, mas a gente quer que vocês tenham um olhar muito atento aos negativos também. Mas não só aos negativos, a gente quer outras curiosidades, porque além da gente falar especificamente do restauro e da conservação, a gente quer que isso seja contextualizado. E pelo que eu ouvi aqui no público, tem pessoas um pouco mais velhas, umas mais novas, e eu acho que essa troca de experiência, essa vivência, esse mostrar, essas curiosidades fazem parte dessa contextualização do restauro, tá? Então, considerem tudo que seja curioso, que seja ilustrativo, que possa ser mostrado, trocado aqui com os colegas, porque isso vai enriquecer a nossa experiência, com certeza. Cabe lembrar, né, Galaza? Porque hoje em dia, 2021, a gente tem vários trabalhos, pessoal, na área da fotografia ou da arte visual, de uma forma mais geral, que vão revisitar essas técnicas, estes equipamentos, esses resultados de fotografia muito antes da digital. Então a gente tem aí movimentos de fotografia híbrida, que vai tentar misturar a fotografia, vai misturar a fotografia com outras formas de arte. A gente tem retomada de fotografia analógica, pinhole, técnicas como cianotipia, que são até anteriores à fotografia, né? Então, de uma certa maneira, é claro, de novo, né, o digital, profissionalmente, mercadologicamente, ele domina praticamente todo o mercado, mas existe sim um certo interesse de artistas, do público, de pessoas curiosas em geral, por outras técnicas alternativas de fotografia. Além de que, né, e aí a maioria do pessoal já deve ter fotografado com filme também,
é um outro prazer de fotografar, né? O ato fotográfico, ele é um pouco diferente, né? Tem gente que leva isso muito a sério, tem pensadores que discutem muito isso. O que acontece na nossa cabeça, né? Enquanto a gente está clicando com o celular, clica, apaga, daqui a pouco perde o celular e perde tudo e tá tudo bem. Ou daqui a pouco não, eu tenho um número limitado dos meus negativos, né? Eu tenho alguns materiais aqui, eu tenho esse negativo aqui, se eu perder ele se apaga para todo sempre. Então são outros tipos de relações com a fotografia, e isso sim está muito em voga hoje em dia em outros trabalhos culturais, artísticos e afins. Não só aqui no Brasil, né? Muitos trabalhos aqui no Brasil e fora também. É por isso que é bom ver, muito bom ver uma gurizada mais jovem interessada em fotografia analógica e técnicas alternativas. É muito bom mesmo. Eu acho que essas falas abrem até um precedente para outros projetos, né? O próprio Flávio aí, que tem um laboratório, essa questão das fotografias alternativas, né? Elas são tão importantes, estão tão em voga, que nos abre até uma nova perspectiva de outros cursos, né? E de movimentar esse setor aqui na nossa região, que é extremamente fundamental. Opa, e aí a gente volta a algumas questões, aliás, de novo, no nosso amigo Cossói, né? A gente volta a alguns conceitos aqui. Nós somos professores, então a gente respeita muito a ciência, as reflexões sobre quaisquer áreas, né? É importante a gente reforçar também, porque hoje em dia parece que informação, educação e pesquisa e ciência é até feio, né? Então a gente defende muito, a gente entende muito isso, e iconografia é um dos termos que os pensadores, os pesquisadores de fotografia utilizam bastante, é um termo bastante recorrente na nossa área. Mas, por outro lado, a gente não quer aqui, justamente num primeiro momento, trazer excessivas abordagens teóricas, quando a gente pode fazer coisa muito mais divertida, que é, por exemplo, ver fotos. Então, ao invés da gente discutir esse conceito aí, que tem a ver sim com a fotografia, né? A gente sabe da escrita da luz. Antes da gente falar um pouco mais desse conceito aí, a gente vai querer ver umas fotos e vamos conhecer a história de um cara, a história de um homem. Tem um homem aí que nós vamos conhecer uma história. Eu vou tirar a nossa apresentação daqui, professor Galarza. E aí tu pode... boa. E aí nós vamos então, antes de partir para conceitos teóricos, vamos ver algumas imagens. Vamos fazer o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês a partir de algumas fotografias, tá? Exatamente para que a gente possa começar a ter uma reflexão sobre o que é essa tal da iconografia e qual é a relação que ela tem com o restauro, com a conservação das imagens. Bom, vamos lá, de maneira muito descontraída, eu vou contar uma historinha para vocês, assim, muito objetivamente. Era uma vez uma italiana, essa italiana está aqui, ela se chamava Clélia Magoga, mãe desse outro italiano aqui, que é um refugiado de guerra, que veio para o Brasil, que encontrou uma outra italiana, ou melhor, descendente de italianos, né, que acabaram casando. Num lugar muito distante, ou relativamente distante para a época, havia uma espanhola. Essa espanhola, ela era mãe de uma outra espanhola, que não exatamente espanhola, mas ela era descendente de espanholas, né? Que acabou se casando com outro descendente de espanhóis. E isso aconteceu num outro país, próximo aqui, né? Especificamente no Uruguai. Essa primeira relação familiar, essa outra primeira relação aconteceu próximo também, que é no interior do Rio Grande do Sul. Tem um fato curioso, que esse italiano veio fugido da guerra e a mãe dele também veio fugida do fim da Primeira Guerra Mundial e se encontraram no Brasil depois de muitos anos.
E essas duas famílias geraram duas pessoas que acabaram se encontrando na vida, né? Por destino, acabaram se encontrando e se casaram. Aí eu confesso a vocês que só de narrar já vem uma emoção aqui, né? Já me deu um nó na garganta aqui, de poder compartilhar com vocês essa história. E esse casamento gerou filhos, né? E em especial chamando atenção para uma figura pequenininha, gordinha, e se vocês derem um zoom aí vão ver que era uma cara de bravo, né? E que se vocês olharem no rosto dessa outra criança que tem uma mordida, né? Então essa criança aqui era muito brava, trazia no sangue talvez ou melhor, trazia o sangue espanhol e italiano numa mistura, numa alquimia que gerou uma personalidade forte desde criança. O tempo passou e essa, que é importante, essa criança acabou convivendo com duas realidades sociais muito distintas, né? Uma realidade no exterior, que era no Uruguai, né, onde havia uma condição sociocultural mais, né? Vamos lá. E a realidade cotidiana dele, que era um bairro periférico de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, especificamente Santa Maria. Então, essa família, essa criança viveu momentos assim de contrastes sociais, mas ambos fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal, né? E ele foi crescendo, foi para a escola, né? Como qualquer criança, era feliz, tinha um sorriso natural. A juventude chegou, né? Lá pelos idos de 1978, esse já jovem já tinha anseios pessoais, já tinha lá seus questionamentos, né, sua percepção de sociedade, e nesse ínterim aí surgem outras pessoas na vida dele, que foram sobrinhos muito próximos, né, que acabaram influenciando muito o que é essa pessoa hoje, né, porque chegaram num momento muito importante da vida do jovem. Esse jovem, com o passar dos anos, ele experimentou realidades sociais diferentes, né? Então, assim, ele transitou entre salões de festas de debut a uma vida rural em fazenda, né? Onde ele veio a trabalhar por algum tempo como empregado mesmo, como peão de estância, né? Claro, com algumas regalias, porque ele era parente dos donos, então tinha lá mas foi onde ele conviveu com pessoas que eram plenamente analfabetas e, no outro lado, ele convivia com uma sociedade que era uma classe emergente, né? E isso, de certa maneira, só acirrou um pouquinho os conflitos psicológicos desse jovem, né? Que acabou entrando na faculdade. E quando ele entrou na faculdade, claro, ele se deixou influenciar pelos amigos, né? E aí uma nova percepção de vida, né? Uma vida cultural intensa. Ele veio estudar num centro de artes, numa universidade federal lá de Santa Maria, se tornou um pseudo-intelectual, porque ele achava que era, né? Mas como todo jovem acha que é, e a gente potencializa isso, e que não é ruim, que é muito bom isso, né? Porque isso põe uma energia gigantesca na gente, e algumas coisas passaram a fazer parte da vida dele, como, por exemplo, um copo, né? Que era normal na juventude, né? Então, uma juventude que experimentava, né? Sem medo, com ousadia, experimentava. Uma vida boêmia, né? Vida de faculdade, de muita intenção intelectual, E, de repente, essa vida vamos dizer assim, interrompida, mas não no sentido brutal, mas interrompida no seu fluxo, porque esse jovem passou a ter um filho,
né? E de repente esse filho surge na vida dele, mudando os horizontes, né? Ele casa, enfim, e aí começa uma nova etapa da vida desse jovem. Preocupado e sempre trazendo os requisitos aí dessa vida de universidade, ele tentou propiciar ao filho uma vida cultural, né? Uma vida que desse valor às coisas nossas, né? E sem sombra de dúvida, a música brasileira foi um dos vamos dizer assim, dos ganchos, né? Desta condução cultural, né? E o pandeiro talvez seja o maior símbolo disso, né? Então esse filho já nasceu com um pandeirinho na mão, fazendo pequenas batucadas. A juventude desse filho chegou e, como é normal numa relação de pai e filho, ele forçou o pai a se sentir jovem, né? Porque, afinal, quando você vê um filho crescer, você pensa que... você não pensa que está envelhecendo, mas acabam se distanciando, né? E a gente faz de tudo para tentar se aproximar, né? E esse já não mais tão jovem, mas agora um homem, né, com família constituída, vai lá tentar acompanhar o filho, né? Só que não comprou uma pranchinha, comprou uma longboard. Só que ele viu que não era a praia dele, né? Porque não funcionou. A prancha era muito grande, ele passava muito trabalho para passar a arrebentação, né? Ficou muito difícil. Abandonou rapidamente a longboard, né? Foi só uns 2-3 meses aí. Esse homem, então, ele se tornou um profissional e dedicou vamos dizer assim, os seus últimos 20 anos a uma profissão que, particularmente, acho extremamente nobre, né? Que é a profissão de professor, né? De educador. E cada vez mais eu penso em Paulo Freire, né? Cada vez mais eu sinto vontade de ler coisas do Paulo Freire, porque se existe alguém que fala bem sobre a educação, sobre o educador, sobre o educando, é o Paulo Freire. E essa pessoa seguiu essa linha, né? E passou a ensinar, em especial, fotografia. Mas não se deteve única e exclusivamente a fotografia analógica do seu tempo. Se sentiu também, assim como lá numa época forçado pelo filho a surfar, se sentiu impulsionado a transitar em novas tecnologias, né? Até para se manter vivo no mercado, na condição de professor, né? Transitando em outras linguagens, então, mas nunca abandonou a fotografia analógica, né? A fotografia analógica faz parte do DNA dessa pessoa. E aí, essa pessoa descobriu que ensinar é muito mais do que ensinar técnica. Ensinar restauro é muito mais do que ensinar como higienizar uma fotografia, mas é ensinar a dar valor à fotografia, né? E isso se refletiu em algumas incursões que essa pessoa teve em sociedades que eram completamente diferentes da que ele vivia. Mas não contente com o espírito de educador, ele não quis isso para si só. Ele proporcionou a outras pessoas, né? E fez de tudo individualmente para que outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que ele teve de vivenciar e de se enriquecer com essas experiências, né? E essa sensação de ensinar e aprender esteve presente nesses últimos anos da vida dessa pessoa, né? E que não parou de estudar, né? E não parou de ouvir, e entendendo que a oralidade, que as histórias, que o conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento social das pessoas, né? Para o desenvolvimento pessoal. Se colocar na condição de aprendiz, de ouvinte, talvez seja a melhor forma de aprender. E essa talvez tenha sido a maior lição desses últimos anos que essa pessoa teve. E
num toque de mágica, a vida dá uma virada, e essa predisposição a ouvir vem acompanhada de um prazer maravilhoso, que foi conhecer uma outra pessoa, de uma outra cultura, de uma outra sociedade. E com essa pessoa, novas experiências surgiram. Talvez não fossem as experiências que um casal normal pretenderia para si, né? Como viajar para Miami, usufruir de praias mais chiques, de baladas, né? E essas pessoas se encontraram no simples, né? Acho que a palavra-chave é a simplicidade, né? No pé no chão, no banho de rio, peixe moqueado numa aldeia, né? Enfim, no fogo, nas coisas simples que a vida pode proporcionar para a gente. E junto com isso, novas experiências foram se intensificando. E que essas experiências proporcionaram a essa pessoa novas vivências com a fotografia, que é mais importante, né? E dessa maneira a fotografia parece que, em vez de se distanciar, cada vez mais se aproximou dessa pessoa, né? E isso é fruto dessa relação, dessa virada de vida, né? Desse novo momento de vida. E essa foto aí traz uma coisa muito bacana, assim, que não são as pessoas, que é o rio, né? Que o rio se tornou, vamos dizer assim, o habitat natural desse casal, né? Um lugar, assim, maravilhoso, essa interação com o rio de várias formas, né, que ela se estabeleceu. E junto com essa condição, mais uma vez a vida lhe dá novas surpresas, né? E aí surge uma neta, né? Mas o mais incrível, a neta surge no momento em que essa pessoa não podia tocar, não podia se aproximar, não podia beijar, não podia pegar no colo. E foi mais uma aprovação de vida, né? Assim, eu acho que todos vivemos de alguma maneira essa experiência. E na foto da direita, que vocês estão vendo, é o retrato de 4 gerações daquela família que começou naqueles migrantes espanhóis, naqueles migrantes italianos que foram mostrados lá no início e que, por mais que não estejam presentes fisicamente, estão presentes na cultura que une essas 4 gerações. Claro, já mesclada com outras culturas, né? Mas estão presentes, né? E junto com isso veio uma nova concepção de família. Pô, no momento em que a gente não pode se tocar, não pode conviver com pessoas que você gosta, que você tem proximidade, você começa a perceber que família toma uma outra concepção. E aí essas imagens trazem um pouco disso, né? Dessa nova percepção de família. E essa pessoa sou eu, né, gente? Quem lhes fala aqui, essa é uma breve história do Ricardo Galarza, que provavelmente muitos de vocês não conheciam e que é contada a partir de uma iconografia selecionada especialmente para isso. Muito bem, eu sigo daqui então, professor Galarza. Então conto eu aqui uma breve história para vocês, também baseado em imagens a partir deste ser simpático e querido, recebendo de muito bom grado o amor da sua irmã desde pequeno. Olha que relação bonita, quanto afeto, quanto carinho entre irmãos. Isso é uma alegria de uma família, é um orgulho desde já. Essas crianças pequenas, visivelmente de descendência alemã, assumiram a sua descendência alemã. Aí está, aliás, né, tem que apontar um pouco, mas enfim, vou apontar. Opa, cadê aqui? Opção de ponteiro, cor da caneta, aqui vermelho. Opa, aqui estão essas lindas crianças. Então, este sou eu, Marcelo, e a minha irmã Débora, levando aí com muito orgulho a cultura alemã lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Ijuí,
a terra das culturas diversificadas. Olha que bonito, justamente por toda a chegada de muitos imigrantes e tudo mais. Então, a minha família de bastante descendência alemã assumiu muito essa cultura. E aí está o seu Marcelo, desde muito cedo, muito estudioso. E eu adoro essa foto e fiz questão de colocá-la aqui por 2 motivos. Primeiro, porque o foco não está na criança, o foco está lá na parede, né? Aquelas boas e velhas máquinas amadoras que a gente tem, o foco é esse e vamos que vamos. Então, às vezes, eu não tinha fotógrafos em casa, né? Então, era meio na sorte. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, além do foco estar lá na parede, é uma foto onde eu estou visivelmente estudando, né? Eu não sei se isso era meio fake ou não, mas eu assumi isso aí como uma verdade verdadeira e que eu era muito estudioso. Falava com boca cheia. Não, eu sempre fui muito estudioso. Há pouco tempo minha mãe me questionou. De onde é que tu tirou essa ideia que tu de pequeno era estudioso? Não, mas tem até foto. Não, peraí, tem uma foto. E era a única foto. Não tem mais nenhuma outra que tu era estudioso. Não sei de onde é que tu inventou essa história. E eu confesso para vocês que o meu mundo caiu. Porque na minha cabeça, eu fui o jovem, criancinha mais estudiosa do mundo. E aí fiquei sabendo que não era, mas essa foto comprova o contrário. Então, tenho as provas a meu lado e sigo nesse mesmo jeito. Aqui estou eu com o meu queridíssimo vovô, que não me acompanha mais nesse mundo, mas estou aqui em relações familiares também, né? Em relações que, claro, também vejo aqui essas imagens com muita sensibilidade e muitas emoções vindo também, especialmente quando estava selecionando essas imagens para mostrar para vocês. E fiz questão de selecionar essa aqui, vou até dar um close aqui, ó, porque este mesmo rapaz aqui, com a sua mesma irmã que está aqui, esses aqui são meus avós, meu avô e minha avó, e esse sou eu, a minha irmã, e na parede da casa dos meus avós tinha essa outra foto, que deve existir ainda, na casa da minha mãe, sei lá, uma foto que naquela época já era meio velhinha, então agora deve estar mais ainda. E aqui são os mesmos jovens, né? Que na parede dos avós estavam lá com todo o amor e carinho maravilhoso, condizendo em nada com aquele menino que não recebia os carinhos da sua irmã. Então percebam que como os mesmos jovens em 2 fotos totalmente diferentes são vistos pela própria família, foram valorizados pela própria família de uma maneira bem diferente. E eu, claro, estou aqui me apresentando para vocês, mas eu gostaria de convidar todos vocês a pensarem rapidamente nas fotos que tinha na parede da casa da sua mãe, do seu pai, da avó e do vô, que estava na parede, que estava no porta-retrato, na estante. Que foto é aquela? Quem foi que escolheu aquela foto para embelezar o ambiente, para estar na parede da tua casa com muito orgulho? Aliás, são, né, aqui então, tem outra foto com todos os avós e as crianças também. Então, olha o peso que tem isso, né? Olha a importância que tem para os meus avós lá, sei lá que idade que eles tinham aqui, 60, 70 anos, já mais, até 70, 80, que escolheram essas fotos para colocar lá. Bom, esse jovem seguiu estudando, muito estudioso que ele era ou não era, e foi parar em Porto Alegre, a capital do mundo, onde o céu é mais azul, o sol brilha mais, e todas aquelas coisas chatas de gaúcho que a gente fala bastante. E eu e o Galazzo podemos falar, né, porque nós temos propriedade, né, Galazzo? E lá na capital do mundo, Porto Alegre, então, eu me encaminhei para os estudos na Federal do Rio Grande do Sul, para o qual me dediquei bastante, tive que estudar bastante também para chegar até lá, e lá eu fui estudar publicidade, justamente porque não tinha um curso de fotografia. Eu queria fazer fotografia, nessa época só tinha em São Paulo, eu não queria ir para São Paulo, e aí escolhi Porto Alegre, e fui fazer publicidade por causa da fotografia. E foi horrível,
porque não tinha equipamento, não tinha nem professor de fotografia naquela época, eram só professores substitutos que vinham um semestre e iam embora, as aulas eram super largadas, era um aprendizado bastante autônomo, por assim dizer. Então, me decepcionei, por um lado, com o curso de fotografia na publicidade, mas segui, sim, pela fotografia. Então comecei a trabalhar com fotografia analógica naquela época, isso era anos 2000, né, isso era o início da revolução da fotografia digital. Trabalhei em alguns lugares que acompanhei justamente essa transição, isso que desculpa, não vou lembrar se era o Ulisses ou se era o José, acho que era o José que estava comentando, né, acervos fotográficos e tudo mais. Eu também acompanhei isso, alguns que foram perdidos e alguns que foram recuperados, inclusive com projetos grandes que estão rolando até hoje, né? Então tive esse envolvimento com a fotografia desde essa época, e deboche dos deboches, também fui buscar as minhas fotografias de uma breve linha do tempo que nós estamos fazendo aqui, né? Essa narrativa iconográfica para vocês, e aí fui buscar fotos da minha formatura. E aí eu mostro aí para vocês fotos da minha formatura, porque eu não tinha contratado um fotógrafo, para mim não tinha dinheiro para isso, então tive os fotógrafos daquele pacote de formatura que a gente compra, recebi um número X de fotos, e essas fotos, elas foram avariadas, elas tomaram banho, elas molharam. Uma vez teve uma infiltração no apartamento que eu morei, e aí elas molharam, mas só molhou duas coisas: os meus livros de fotografia e esse álbum de fotografia, porque eu botava as duas coisas juntas, assim. Então, para um cara que estudou com muito orgulho numa federal, pública e gratuita e de qualidade, brigando e defendendo a fotografia, os meus registros de formatura, esses aqui sobraram, tá? A maioria foi pro lixo, porque estava assim muito comprometido. E ironicamente, eu entrei em contato depois com a empresa que tinha feito essa cobertura, e eles não tinham mais, porque eles também não guardavam os negativos. Ulisses ou José, desculpa, não estou lembrando agora, mas eles não guardaram os negativos, então perdi a maioria dos meus registros. Tem algumas fotos aí que estão avariadas, acho que vou até selecionar uma ou outra para utilizar aqui no nosso curso. Depois disso eu segui estudando fotografia, eu fui para a Alemanha, na verdade eu voltei para a Alemanha, porque tinha morado lá, eu voltei para a Alemanha estudar fotografia e literatura alemã, fiz isso em 2008, 2009, e quando voltei, fiz algumas divulgações lá de fotografia brasileira, tanto na Alemanha como em alguns outros países, e também me diverti, passei, curti um pouquinho todo o meu estágio internacional que eu estava fazendo, e na volta fixei residência em Florianópolis, entrei na Univale nas aulas de fotografia, aí sim, depois de ter terminado o mestrado. Então, estou na Univale desde 2009, mas já dava aula de fotografia um tanto antes. E foi aqui em Santa Catarina que encontrei toda a razão da minha vida, da minha existência, que é essa simpatia de rapaz lindo aí, que é o Raul, o dono do meu coração, que vocês podem ver que me ama de paixão e adora tirar foto comigo. Ele odeia tirar foto, coitado. Ele tem fotos à torta e à direita, eu tenho aqui HDs só com foto dele é fácil entender, negativos e tudo mais, mas ele não gosta de tirar foto comigo. Mas ele já entendeu o poder da mentira na fotografia. E isso também é uma inquietação que eu quero trazer para vocês hoje no primeiro dia de aula. Que um guri, como diz lá no Rio Grande do Sul, um piá de bosta de 8 anos, consegue perceber o poder da fotografia ao ponto de dizer: pai, tira uma foto aqui com essa garra me pegando e manda para a mamãe para ela ficar assustada. Olha que maluquice, que mágica, impressionante. Um guri de 8 anos que percebe isso, e claro que ele não é nenhum gênio, porque provavelmente deve ter percebido esse poder uns anos antes, mas percebam como isso é forte, como a gente consegue tirar proveito da fotografia, às vezes de forma totalmente infantil, às vezes de forma um pouco mais maldosa. Então a gente vai falar aqui também em outros momentos, até da própria responsabilidade do fotógrafo.
a responsabilidade desse fotógrafo em fazer tais e tais registros, em selecionar tais e tais negativos, né, o pessoal do filme aí, em expor tais e tais fotos. Nosso amigo Lucas aí, que é fotojornalista também, então tem essa importância de dizer qual foto que eu vou divulgar e qual eu não vou, né? E isso é algo que, claro, estamos vivendo aí na sociedade das imagens, e isso é cada vez mais forte. Eu também, aqui já em Santa Catarina, em 2015 a 2018, eu desenvolvi outros estudos de fotografia a título de doutorado. Estudei processo de criação na fotografia, a partir do exemplo do Thiago Santana, um fotógrafo cearense, super gente boa, que me abriu todo o acervo dele, os negativos, pequeno formato, grande formato, máquina, copiões, provas de impressão e tudo mais. Então fiz o meu doutorado, 4 anos estudando processo criativo na fotografia. E agora, então, durante a pandemia, também me obriguei a ficar bastante em casa, estou levando até hoje muito a sério essas questões. Acho que quando a gente tem a possibilidade, nós temos também a obrigação de fazer um pouco mais, se esforçar um pouco mais, ficar um pouco mais recluso. E foi ficando recluso que aí no meu Instagram, já no ano passado, aliás, comecei a usar o Instagram com mais ênfase, eu me propus a fazer uma coisa diferente por dia. Eram os meus atos nada heróicos da pandemia. Então, todo dia eu fazia uma coisa diferente, fotografava e explicava lá no meu Instagram o que era. E foi um excelente exercício, assim, eu ocupei a cabeça com isso, não enlouqueci mais por causa dessa iniciativa, funcionou, me diverti. Esses dias mesmo alguém me cobrou, pô, tu não vai fazer de novo? Não era a proposta. E também, para finalizar aqui a minha apresentação, que não só de academia a gente vive, né, o Galerza já comentou isso, eu sou o idealizador do jogo Superclicks, que é um jogo de cartas sobre máquinas fotográficas. Já convido todo mundo aí a nos seguir lá no @jogosuperclicks, tem um monte de coisa bacana. É um jogo real mesmo, a gente tem site, tem tudo, então visitem lá. E tem este garoto propaganda lindo aqui, coisa mais bonita, o dono do meu coração. Então, de forma geral, este aqui sou eu. E para terminar, eu quero deixar uma última inquietação, que mesmo em 2021, né, a gente ainda precisa de documento com foto. Porque essa aqui é a minha identidade vencida, já não vale mais, né? Porque já passaram 10 anos, então a gente muda tudo. Há poucos dias instalei a minha carteira de motorista digital, e aí achei interessantíssimo como que a inteligência artificial ficou me perguntando para saber se eu estava vivo, que eu tinha que ficar piscando e tudo mais. É toda uma revolução a respeito disso, né? E para terminar mesmo, eu quero deixar essa foto do crachá, contando uma breve história que não foi na Univale, mas aconteceu aqui na FURB, em Blumenau. Eu dava aula de literatura alemã, que foi o que eu estudei no mestrado na Alemanha, e dando aula na FURB, uma vez eu precisava fazer um crachá, e quem fazia o crachá era o pessoal da biblioteca. E aí eu fui lá na biblioteca tirar foto pro crachá e tudo mais. Não tenho mais esse crachá, perdi, não sei onde é que foi esse negócio. Mas era uma foto desse jeito aí, quem tirava as fotos eram as atendentes da biblioteca. E aí ela falou, opa, aqui ó, vamos tirar foto, tá, beleza. Aí ela preparou a cabinezinha, aquela, né, luzes horríveis, assim, chapadas. E ela tirou a foto e ficou olhando e não tava... dá uma olhadinha. E eu, se tu achar que tá legal, eu acho que tá legal. A fotógrafa é você, então agora tá tudo certo. Daí ela, não gostei, então vamos tirar outra. Daí ela tirou outra. E aí ela também não gostou e não estava satisfeita. E eu, olha aqui, não vi o que ela... Então, o que tem, né? Vamos ver essa foto então. E aí olhei a foto com ela e não vi nada demais. Porque, enfim, era isso que tinha, né? Não tem como a gente melhorar muito. Uma foto 3x4. E aí ela me falou da inquietação dela. Eu digo, olha, é isso aí mesmo, para mim não tem muito o que fazer. Ela, mas sabe como é que é, né? Essa foto é pro teu crachá. Eu, sim, e daí que é a foto do meu crachá? Não, aqui os professores têm que usar crachá. Não sei se até hoje os professores usam crachá, mas na época precisava todo mundo, né? Eu digo, tá, e daí? E aí ela me falou uma frase que me chamou muita atenção no contexto no qual aquela fotografia ia ser usada. E ela disse o seguinte, é que o senhor tá sorrindo, né, professor?
E professor sorrindo não pega bem, né? Cara, aquilo explodiu a minha cabeça. Assim. Caraca. Como é que é? Muito representativo, né? Não é uma pessoa da fotografia, claro, foi um comentário quase aleatório, mas me chamou muita atenção, que a inquietação dela não era com a luz, com a minha cara, com a espinha, sei lá o que tinha, mas é que professor, então não devia sorrir. Então vamos fazer outra foto? E eu, não, então tá. E também eu não estava gargalhando, né? Eu estava, sei lá, apenas para não ficar tão bravo. E aí refizemos a nossa foto e daí ela ficou muito satisfeita quando eu não sorri e com isso ela pôde comprovar que mais um professor não sorridente estaria nos corredores da universidade. Maluco, né? Mas, de toda forma, eu queria também apresentar essa breve narrativa iconográfica, que também contamos uma história aqui através da escrita, através de imagens, de símbolos, de linguagem visual em geral. É disso que trata a iconografia e em outros momentos a gente vai retomar essa história. Bom, dando continuidade e indo já para a finaleira desse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho de uma atividade que a gente quer propor para vocês, que é o seguinte: infelizmente não vai dar para ficarmos ouvindo todas as histórias detalhadamente, né? Porque somos entre 12, 13, 14 pessoas, e a gente ficaria o curso todo praticamente ouvindo nossas histórias, né? Que seriam bem interessantes, com certeza, mas a gente tem assuntos a tratar. No entanto, a gente queria provocar um pouco essa memória afetiva de vocês, tá? A gente quer fazer com que juntos a gente possa honrar a passagem do tempo, né? Eu acho isso tão bonito, sabe? Eu acho isso, além de despertar a emoção, a afetividade, a gente olhar para o passado um pouco mais distante ou recente, mas entender de que só somos o que somos por fruto deste passado, e isso é honrar a passagem do tempo. E a fotografia talvez seja o instrumento mais propício para a gente fazer essa reflexão em relação ao tempo, em relação às nossas memórias afetivas. Aí a gente vai propor, então, uma atividade para amanhã. Lembrando que o nosso cronograma são 2 aulas por semana, a princípio. Eu não tenho claro aqui o cronograma, mas 2 aulas na semana, 2 na outra e assim por diante, até completarmos os 10 encontros. Então o que nós propomos para vocês? A gente propõe o seguinte, ó, que para amanhã cada um de vocês selecione uma imagem do acervo pessoal que vocês acham que seja importante, que possa ser compartilhada, que reflita um pouco as memórias emotivas de vocês. E nós vamos tentar criar um pequeno álbum coletivo, tá? Para isso, vocês terão que acessar o Padlet, que é muito simples, é só acessar com um e-mail. Assim que vocês acessarem, automaticamente já estarão, vamos dizer assim, inscritos no sistema, e eu vou poder, na aula de amanhã, reconhecer vocês aqui e adicionar vocês neste álbum coletivo que eu criei, certo? Observem que é um sistema bacana para fotografia, porque a gente vai poder reorganizar as imagens, tá? Existe um espaço, ele é interativo, totalmente interativo, por uma descrição, e nós vamos querer que amanhã, nesse primeiro momento do nosso encontro, cada um de vocês poste, escreva algo para a gente também entender que a iconografia ela tem uma relação íntima com as memórias escritas, orais, né? E que cada um vai falar um pouquinho desta imagem, o porquê que escolheu a imagem,
Se quiser chorar, pode chorar. Se quiser rir, pode rir. O importante é que essas imagens reflitam, de alguma maneira, as memórias afetivas de cada um de vocês. Certo? Então, para amanhã, cada um vai selecionar uma imagem e vai acessar o Padlet. E já pode até botar a imagem lá, escrevendo um texto, e amanhã faz essa apresentação. É mais uma forma da gente se aproximar, da gente quebrar um pouco o protocolo, né? Para não ficar assim muito protocolar essa nossa relação aqui. Tá? Exato. Fiquem à vontade aí, pessoal, se quiserem utilizar uma fotografia muito antiga da tua família, se tu tiver alguma à mão, se tu não tem à mão agora uma fotografia tão histórica, quiser utilizar uma foto mais recente, fique à vontade, porque é justamente essa nossa aproximação aí enquanto álbum coletivo que a gente quer propiciar. Então, não se preocupem exatamente com questões técnicas ou estéticas da fotografia, né? Opa, essa composição aqui talvez não esteja tão boa quanto eu imaginava, que a gente vai justamente construir uma narrativa iconográfica aqui a partir das escolhas que a gente vai ter. Importante dizer que já é uma forma da gente mostrar uma plataforma, um aplicativo, que é feito exatamente para álbuns fotográficos, né? A intenção do Padlet é para que as pessoas possam organizar suas imagens fotográficas, né? Criando vários álbuns, enfim, interagindo com texto, né? E outras formas. Só para orientar vocês, entrando no Padlet, vai ter um íconezinho aqui, esse ícone aqui, depois o primeiro ícone aqui, você já posta e já faz ali o seu comentário. É super, super simples. Só precisa conectar. Bom, da minha parte, eu acho que é isso. Marcelo, quer acrescentar sobre a atividade alguma coisa? Não, só quero ressaltar que eu fico feliz de encontrar uma gurizada jovem interessada aí numa terça-feira à noite em fotografia analógica, em conservação e restauro. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Finalizamos então, obrigado pela atenção de todos.